Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindos de volta ao nosso encontro semanal dos estudos bíblicos, nossa escola bíblica. Hoje nós temos um assunto muito importante, muito profundo para tratarmos com os amados, relativo aos atributos de Deus, ou seja, as características de Deus. Nesse estudo eu não pretendo falar muito aprofundadamente sobre cada um destes atributos, senão nós passaríamos aqui um tempo muito grande, né? Nós teríamos que dispor de um momento muito grande para nós tratarmos detalhadamente de cada um dos atributos. Então, nosso objetivo hoje é apresentar para os amados os atributos de Deus. Pegue aí o seu caderno, pegue aí a sua caneta, o lápis, enfim, abra a sua Bíblia, porque nós vamos falar dos atributos de Deus agora. Vamos lá? Antes de falarmos dos atributos, eu preciso saber o que é um atributo. Fala assim, atributo, pode ser qualquer coisa? Não. É uma coisa muito específica que nós vamos tratar com os amados. Nós falamos de atributo aquilo que é próprio de Deus. Então, pode ser uma característica, pode ser uma qualidade, é aquilo que nós vamos vislumbrar de Deus, vislumbrar em Deus. E por que eu falo vislumbrar? Porque eu não consigo enxergar absolutamente, profundamente, sem nenhuma sombra de dúvidas, Deus e os seus atributos. Amados, nós não conseguimos entender de forma absoluta ainda o que sejam esses atributos, o que sejam estas características. E não é vergonha nenhuma dizer isso. Não é vergonha nenhuma. Os apóstolos também não sabiam com absoluta certeza, com um absoluto detalhamento, tudo o que lhes estava sendo mostrado, o que está sendo dado para nós. Nós não podemos compreender a plenitude de Deus, nós não temos esta capacidade, não é possível, porque Deus é muito mais infinito, Deus é muito mais profundo, Deus é muito mais do que nós podemos imaginar ou do que nós possamos ser. Então, não é possível nós entendermos, neste momento agora, absolutamente tudo de Deus. Então, não é vergonha nenhuma nós dizermos, estamos vislumbrando, estamos olhando alguma coisa, um aspecto muito longe, sem detalhe, sem profundidade, porque nós não conseguimos fazer isso. Deus, então, ele mostra para nós algumas coisas e esses atributos, eles podem ser chamados de atributos, podem ser chamados de características, mas em Pedro, 1 Pedro 2,9, está escrito assim, eu já separei aqui para nós não perdermos tempo, está escrito assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Ele está falando de nós, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro chama isso de virtude. Nós vamos chamar aqui de atributos. Se o amado quiser chamar de características, né, de peculiaridades, pode chamar sem maiores problemas, contanto que a gente esteja falando destas mesmas características que Deus apresenta para nós. Mas como é que eu vou vislumbrar? Você acabou de dizer que às vezes não é possível, e de fato não é possível mesmo. Como é que eu vislumbro esses atributos de Deus? Em primeiro lugar, é importante que se diga, só o Espírito de Deus pode sondar e revelar Deus. Só o Espírito de Deus pode nos contar
como é que é isso. Nós não podemos observar profundamente Deus, o coração de Deus, a intenção de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, a soberania. Nós não conseguimos fazer isso, porque nós não temos esta capacidade. Nós não conseguimos, a não ser com o auxílio do próprio Deus, com o auxílio do Espírito de Deus, que sonda e nos revela. Amados, não somos nós que sondamos e revelamos a Deus, é Ele que nos sonda e nos revela. Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa vida, Ele sonda o nosso pensamento, Ele sonda a nossa alma, o nosso espírito. É Ele que sonda, não somos nós que o sondamos. E aqui eu quero chamar a atenção do amado para uma questão muito importante, para que não haja um problema maior. Existem algumas pessoas que, quando estudam Deus, quando estudam os atributos de Deus, elas confundem algumas coisas. Então eu preciso deixar muito claro isso aqui para os amados. Existem duas formas de considerar esses atributos. Uma é a chamada imanência. Aileen, esses nomes eu não vou lembrar disso, não é isso que eu quero. Eu não quero que você se preocupe com o nome. Eu quero que você se preocupe com a ação. O que é, quando eu estudo Deus, o que é considerar a imanência de Deus? É considerar a materialidade de Deus. É considerar Deus dentro de alguma coisa, dentro de si. Isso aqui nós não vamos fazer. Isso não acontece nos nossos estudos. Isso não acontece em conformidade com a palavra de Deus. Isto não acontece no estudo cristão, no estudo judaico. Onde é que acontece isso? Nas religiões hinduístas, na religião africana, ou nas religiões africanas, nos movimentos de nova era. Explico. O que é considerar a imanência de Deus? É considerar Deus nas coisas. Os egípcios faziam isso. Existia o Deus Sol, existia o Deus Chuva, existia o Deus Trovão, existia o Deus Solo, o Deus Água, o Deus isso, o Deus aquilo. O Deus nas coisas. A materialidade de Deus. Isso nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer porque Deus não se manifesta desta forma. Deus não é o sol, Deus não é a chuva, Deus não é o trovão, Deus não é a terra, Deus não é isso. Isto tudo foi criação de Deus. Isto tudo é demonstração do poder de Deus. Deus criou isso. Ele não é a água, ele criou a água. Ele não é o sol, ele criou o sol. Ele não é a chuva, ele criou a chuva. A colheita não foi ele, não é ele, foi ele que criou. Então as coisas foram criadas por Deus. E, portanto, Deus não está materializado nestas coisas. Isto acontece na nova era. Isso acontece nas religiões africanas. Isso acontece no hinduísmo, onde tudo é Deus. A materialidade das coisas. Não é isso que nós estamos mostrando aqui para você. O que nós estamos mostrando aqui para você? Que Deus é transcendência. Ele vai além do material. Ele vai além dele mesmo. Ou seja, ele vai além daquilo que ele demonstra na criação. Então, tudo que existe, tudo que você enxerga, tudo que você sabe que existe, você pode até não enxergar, mas tudo que você sabe que existe foi criado por Deus. E se foi criado por Deus, não é Deus. É manifestação do poder de Deus. É além. Entende isso, meu amado? Então é além. Então, quando nós falamos de Deus, nós não falamos na imanência, nós não falamos como essas religiões falam. Nós falamos na transcendência. Deus é muito maior que isso. Deus é muito maior que a chuva.
Deus é muito maior que a terra. Deus é muito maior que a água. Deus é muito maior que o trovão. Deus é muito maior que o sol. Deus é muito maior que o céu. Deus é muito maior do que tudo isso. Porque Deus criou tudo isso. Então, não é imanência, é transcendência. Amém, amado? Então, vamos lá. Para nós entendermos isso tudo, nós vamos ter que levar em consideração algumas passagens bíblicas. E eu estou aqui preparando para nós. Então, veja lá. Êxodo 33, 20. E disse Deus, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O que você quer dizer com isso, Helene? Quer dizer o seguinte, se eu não posso ver a Deus, como é que eu vou saber quais são as características dele? Então, eu vou depender de alguma outra coisa. Correto? Veja lá, Romanos 11, 34. Pois quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? De onde é que eu achei isso? De onde é que eu estou falando isso? Quem deu conselhos para Deus? Quem entendeu a mente de Deus, o pensamento de Deus, o conhecimento de Deus? Então ninguém é capaz disso. Como é que eu vou saber os atributos de Deus? Eu vou saber os atributos de Deus por uma outra forma, não vai ser assim. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ora, quem é que conhece o meu coração? Quem é que conhece a minha mente, os meus pensamentos, o meu andar, o meu levantar, o meu assentar? Só Deus. Mas haverá um momento, diferente deste momento, porque neste eu não conheço, haverá um momento em que eu conhecerei. E eu conhecerei não olhando como um enigma, não olhando como por espelho, não. Eu conhecerei face a face. Eu conhecerei verdadeiramente. Mas, Eleni, isso vai demorar um pouco. Pois é, vai demorar um pouco. Então a gente vai ter que arranjar um outro jeito de conhecer os atributos de Deus, as virtudes ou as características de Deus, como você quiser chamar. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu uso a palavra, porque o que é a palavra? É a revelação de Deus. Ora, o escritor santo, aquele escritor que escreveu os vários livros, ele recebeu esta mensagem. Ele não sabia de si, ele não sabia por conhecimento dele, ele ficou sabendo porque Deus lhe deu esta informação. Então, eu tenho uma autorrevelação na palavra. Então, eu vou observar a palavra e pela palavra eu vou entender. Uma outra situação é uma revelação em Cristo. Porque veja, Cristo estava com o Pai, era o Verbo, se fez carne e veio e habitou entre nós. Então, o que ele sabia do que ele viveu enquanto estava com Deus, ele nos conta em parte. Ele não nos conta tudo. Por que ele não nos contou tudo? Eu queria saber tudo. Você, eu, nem os apóstolos estávamos preparados para sabermos tudo. Então nós precisamos saber o correto tempo, a correta circunstância para conhecermos alguma coisa. Amém? Então vamos lá. Existem agora duas possibilidades de explicar os atributos de Deus. Existem atributos, existem características de Deus, virtudes de Deus, que só Ele tem. Eu não tenho, você não tem, nenhum de nós tem. É dele, especificamente dele. Então, esses atributos, os estudiosos chamam de atributos incomunicáveis. Por que ele não é comunicável? Porque eu e você não temos isso. Só Deus tem.
Só ele tem estes atributos que nós vamos ver agora. Então, ele pertence a Deus como Deus sendo um ser absoluto. O que é um ser absoluto? E a gente vai olhar na palavra e vai dizer que ab, de absoluto, ab quer dizer vindo dele, ele é derivado dele, procede dele, está vindo de algum lugar. De que lugar ele está vindo? De solvere. Absoluto, absolvere. É uma palavra latina. Solvere quer dizer solto, livre, separado. Então, são características de alguém, né? São os atributos de Deus, que vêm de um ser livre, de um ser separado, de um ser solto de qualquer coisa. Ou seja, ele está livre de limitação. Ele está livre de qualquer restrição. Ele existe, porque ele existe. Ele é assim, porque ele é assim. Esta é a característica de Deus. Quando eu falo de mim e de você, nós não somos seres absolutos. Por que não, Eleni, nós não somos seres absolutos? Porque você já deve ter percebido, nós somos derivados de Deus, nós fomos criados por Deus, nós somos criatura. E só por isso eu já não posso ser absoluta, porque eu sou dependente. Eu venho de algum lugar. De que lugar eu venho? Eu venho da criação de Deus. E Deus é livre, separado. Ele não tem limitação nenhuma. Então, ele é autoexistente. Ele existe desde que ele existe. Quando é que fez isso? Eu não sei. E te digo mais, não é porque eu não sei, porque eu sou ignorante disso. Eu não sei porque todo mundo é ignorante disso. Ninguém sabe quando Deus surgiu. Deus não tem momento de criação. Ele existiu desde sempre. E ele vai existir até sempre. Então, ele é infinito para frente e para trás. Né? Ele é autoexistente. Quem criou Deus? Eu não sei. Mas você é ignorante, Eleni, eu e todo mundo, porque ninguém sabe de onde surge Deus. Qual é a origem de Deus? Ele é autoexistente. Ele é perfeito. Todas as características dele estão em perfeição. Não há nenhuma imperfeição em Deus, porque ele é livre de imperfeição. Isso significa que ele é perfeito. Ele é real, ele existe. Para frente, para trás, ele existe. Ele é existente. Então, esta existência eu posso determinar e eu posso descobrir porque eu sei? Não. Porque você não sabe, você não tem como saber. A gente já viu isso. Então, como é que eu sei disso? Porque a palavra me fala. A palavra me diz isso. Olha que passagem linda, 3,14. Eu amo essa passagem. E disse Deus a Moisés, ele está conversando com Moisés. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O grande eu sou. E daí surge o nome dele, Iavé, aquele que é. Então, Iavé, o grande eu sou. Então, ele existe. Ele existe. Desde quando? Não sei, a palavra não falou. Ele disse que ele é. Ele é porque ele existe. E veja, quando ele conversa com Moisés, ele ainda fala dos patriarcas anteriores a Moisés. Portanto, ele era para os patriarcas. E ele está fazendo promessas para Moisés. E ele está dizendo, você vai me chamar agora, de agora em diante, de Yahvé, aquele que é. Então, aquele que é, amado, é para trás, é agora, é para frente, ele é. Ele existe. Olha o que diz em João 5,26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, portanto ele existe, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele existe. Então, Deus existe. Essa é uma das
características, um dos atributos de Deus, o existir, independentemente de qualquer coisa ou de alguém. Ele simplesmente existe. É a sua existência. Essa é a primeira característica, o primeiro atributo, a primeira característica de Deus. Vamos para frente. Ele diz também que ele é imutável. A imutabilidade, veja, quando Deus diz assim, Yahvé, aquele que é, ele é. Ele não diz eu fui. Ele não diz eu serei. Ele diz eu sou. Ora, eu sou, toda vez que você disser isso, eu sou, ele está dizendo a mesma coisa. E ele fala mais, quando ele conversa essa parte com Moisés, ele diz, eu já era com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu sou o mesmo. Ele é o mesmo desde sempre. Portanto, ele não muda. Não há mutação nele. É o que está escrito no Salmo 102, tá? É no Salmo 102, 26. Ele diz assim, 25, aqui eu coloquei o 102, 25, 26 e 27. Aqui eu só citei do 27 ao 28, mas a colocação é essa aqui, ó. Desde a antiguidade fundaste a terra. Desde a antiguidade fundaste a terra, ou seja, criou a terra. E os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então, o que esse salmo está dizendo aqui? Olha só o que Deus revela para o salmista. O que Deus está revelando para ele? Ele está dizendo o seguinte, a mesma coisa em Hebreus 1, de 10 a 12. Depois o amado, anota aí, depois o amado vai lá ler com calma. O que o salmista está dizendo nesta passagem aqui? Está dizendo que Deus fundou tudo, Deus fez tudo. Deus fez a terra e tudo que nela há. Então Deus não pode ser o Deus terra, o Deus colheita, o Deus água, o Deus chuva. Ele não pode ser isso. Ele criou isso. Isso é manifestação do poder de Deus. Tá certo? Transcendência. Aquilo que a gente falou para você. Então, olha que coisa fantástica, meu amado. Eles perecerão. De que ele está falando eles perecerão? Da criação de Deus. As coisas que Deus criou, né? Os céus, a terra, tudo que nela há, tudo que existe no céu, tudo que existe na terra, vai mudar. Se nós observarmos como era antigamente, o amado lembra quando era mais jovem, quando era criança, o amado lembra como as coisas eram. Hoje elas não são iguais, elas mudaram. E às vezes eu fico preocupada com algumas pessoas que se preocupam com o meio ambiente. Né? Porque o homem está mudando tudo. Amados, é bíblico. As coisas vão mudar. Tá certo que a gente às vezes provoca certas mudanças que não são boas. E isso está certo. Nós provocamos coisas que não são boas, não são corretas. Mas se nós deixarmos a natureza quietinha do jeitinho dela, ela também muda. Porque é a forma que Deus criou as coisas. Uma árvore, ela vem de uma sementinha, por incrível que pareça, ela vem de uma sementinha pequenininha. Tá? Essa sementinha vira uma plantinha, vai brotando, vai crescendo, ela vai tendo, né, dependendo da árvore, ela vai tendo meio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, e de repente vira uma árvore frondosa, vira uma árvore enorme, e de repente essa árvore vai diminuindo, diminuindo, e vai secando, e ela vira um tronco morto, um tronco sem nada. É natural que isso aconteça? Sim, é natural que isso aconteça, ele está dizendo isso. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Então as coisas mudam, as coisas envelhecem, as coisas se estragam. E Deus? Nunca. Deus nunca muda.
Deus nunca envelhece. Deus nunca é diferente do que já foi. Então, quando você fala com Deus hoje, você está falando com o mesmo Deus que conversou com Abraão, que conversou com Moisés, que conversou com Davi. Você entende, meu amado? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o mesmo Deus de Moisés. Ele é o mesmo Deus de Davi. Ele é o mesmo Deus do salmista. Você está falando com o mesmo Deus. Se aquele Deus fez o que fez, lá, com estes personagens da Bíblia, ele pode fazer o mesmo e até mais para você. Porque é o mesmo Deus. Ele não muda. Ele é igual. Olha o que ele diz aqui, meu querido, em Malaquias. Malaquias 3:6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque as minhas promessas são as minhas promessas, porque a minha aliança é a minha aliança. Eu não mudo de ideia, como as pessoas que de manhã te falam uma coisa e de tarde já é outra coisa, como hoje te promete uma coisa e amanhã te vira uma cara. Não muda. E é esta imutabilidade que faz com que nós não sejamos consumidos, diz o Senhor. Que mais? Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele é perfeito, meu amado. Não há nele imperfeição. Diferente de mim, diferente de você. Nós somos imperfeitos, nós fazemos coisas erradas, nós não sabemos coisas, nós não sabemos fazer, falar, agir, pensar, amar. Nós não sabemos, nós somos imperfeitos. Mas Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele é. Tudo bem, meu amado, olha lá. Jó 11:7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Pergunta Jó. E aí no Velho Testamento eu vou te dizer, não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como. Não, eu não tenho estrutura para isso. Porque eu sou imperfeita. Eu faço coisas imperfeitas. Eu não acerto todas as coisas. Agora, olha que coisa interessante, diz em Mateus 5:48. Eu estou no Novo Testamento agora. É lição de Jesus. Aliança do Velho, aliança do Novo. Olha o que diz Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amado, ele está mandando sede, ele não está pedindo, ele não está sugerindo, ele não está sugerindo, porque quando ele diz sede vós perfeitos, ele está mandando fazer, sede perfeitos, faça isso. Mas como é que Jesus vai pedir isso para mim? Porque agora eu tenho um recurso que eu não tinha antes. Eu tenho as lições de Jesus, ok, mas eu tenho o Espírito Santo que vai me ajudar a isso. Então ele me quer dizer que lá no Velho Testamento, em Jó, eu era imperfeita. E agora em Mateus, no Novo Testamento, eu sou perfeita? Não. Quer dizer que você continua imperfeito, assim como eu continuo imperfeita. A diferença é que eu vou buscar a perfeição. Eu busco a perfeição. Eu tenho um recurso a mais, que é o Espírito Santo, que está me auxiliando, está sussurrando no meu ouvido como eu devo fazer para ser perfeita. Será que eu vou ser perfeita?
eu estou num caminhar. As coisas vão acontecendo de passo em passo. Hoje, a Eleni é perfeita? Não. Hoje, a Eleni é mais perfeita do que era antes da conversão? Sim. Eu tenho um pouquinho a mais de perfeição, mas muito pouco a mais de perfeição. Porque perfeito, perfeito mesmo, é só Jesus. Perfeito, perfeito mesmo, é só Deus. Então eu estou buscando. O que ele está mandando aqui? Ele não está mandando nada além de vá atrás da perfeição. Vá atrás. Busque, procure ser perfeito. Procure a perfeição. Isso nós só vamos obter, amados, na vida eterna. O absoluto só na vida eterna. Mas eu posso buscar aqui? Posso. Eu posso buscar. Tá? E é isso que ele está mandando fazer. E aí, meu querido, ele fala de eternidade. A gente já falou disso, eu já andei conversando com vocês a respeito disso. Falei agora há pouco de eternidade. Então veja lá. O que é essa tal de eternidade? Não sei. Ué, você não ia falar para mim? Você já não tinha falado alguma coisa? Pois é, mas eu não sei. Nem você sabe. E se alguém disser para você que sabe o que é eternidade, está mentindo. Porque ninguém viveu a eternidade. Eu não sei o que é eternidade, eu nunca vivi eternidade. Eu sou um ser finito, eu nasci e vou morrer. E eu só conheço, a minha cabeça só conhece esse período de tempo entre o nascimento e a morte. Eu não conheço outra coisa. Eu sei o meu começo e eu saberei o meu fim. Esse período de tempo não é eternidade. Isso não é. Eternidade eu não sei o que é, não faço a menor ideia do que é. Por que você não faz a menor ideia do que é? Eu posso até sugerir algumas coisas para você, mas eu não sei se eu estou certa nestas coisas que eu estou sugerindo para você. Entende, meu amado? Porque só sabe o que é eterno quem é eterno. Eu não sou. Eu tenho limitação. Então eu quero te explicar uma coisa muito importante, super importante agora. Muito importante mesmo. Existem duas coisas, dois nomes que a gente traduz da mesma forma. Existe uma coisa que se chama Kairos, o Kairos, e uma coisa que se chama Cronos. Quando eu digo Cronos, eu estou dizendo tempo. Você já ouviu várias palavras com crono? Ah, cronologia, e não sei o quê. Ok, Cronos quer dizer tempo. Então, quando eu estou falando da Eleni, eu estou falando de Cronos. Porque a Eleni nasceu num determinado dia, numa determinada hora. Então, eu sei o dia, o mês e o ano que ela nasceu. Eu sei a hora em que ela nasceu. Hoje, eu não sei a hora que ela vai morrer. Deus sabe. Então, eu tenho um Cronos. Entre o meu nascimento e a minha morte, existe um período de tempo, que é o Cronos. Então, se eu digo para você 1 hora, eu sei o que é isso. Se eu digo para você, então, 24 horas fazem um dia, eu sei o que é um dia. 30 ou 31 dias fazem um mês, eu sei o que é um mês. 12 meses fazem um ano, eu sei o que é um ano. 10 meses fazem uma década, eu sei o que é uma década. Eu sei o que é isso. Porque isso é Cronos. Então, se eu disser para vocês, daqui 1 hora eu converso com vocês. Ou, essa lição vai durar tanto tempo. Eu sei o que é isso. Porque eu conheço Cronos, que é o tempo que nós marcamos. O que acontece é que existe uma outra palavrinha chamada Kairos. Kairos, eu posso traduzir como tempo, mas a tradução não fica legal. A melhor tradução é momento. Mais especificamente, momento oportuno. Então Deus não trabalha com Cronos. Deus trabalha com Kairos. Porque Deus não tem tempo. Como assim não tem tempo, Eleni? Quem
Quem é eterno não tem tempo, não tem começo, nem tem fim. Alô? Amados, Cronos, começo, fim. Deus não tem nem começo nem fim, Ele é eterno. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Portanto, Ele não tem Cronos. Ele é Kairos. Ele é momento, o momento oportuno. Então, se Deus diz algo para você de que vai acontecer, Ele está falando do momento oportuno. Deus, Ele é eterno. Eu não sei quando Ele começou, eu não sei quando Ele termina. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Então, Ele não tem cronos, Ele não tem tempo. Olha só, se o amado já vai entender aqui. Então, vamos lá. Na palavra de Deus. Então, veja ali. 2 Pedro 3,8. Veja lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ele não tem tempo. Amado, não é cronos. Então, o que ele está dizendo aqui? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos para mim pode ser um dia para ele. Um dia para ele pode ser 1000 anos. Um dia para mim pode ser 1000 anos para ele. Então não há correspondência entre o que a gente pode chamar de tempo de Deus e tempo do homem. Porque eles trabalham em medidas diferentes. Por que eles trabalham de medida diferente? Porque eu tenho começo e tenho fim. Eu sou temporal. Deus não tem começo nem fim. Ele é atemporal. Ele é eterno. Existe eternidade. Seja lá o que isso efetivamente signifique. Então, olha que coisa interessante. Jesus, pela palavra, disse que Jesus existia antes e era o verbo que estava com Deus e ele se fez carne. Então, o que aconteceu aqui? Ele deixou de ser, naquele momento, ele deixou de ser eterno, ele veio para o tempo, ele se tornou temporal, ele teve um dia de nascimento e ele teve um dia de morte física, não espiritual, física. Por isso Jesus Cristo, Jesus, ele é um homem nascido temporal. Cristo Salvador, o Filho de Deus, eterno, que passa um momento aqui e depois volta para o Pai, porque ele está lá agora. Você compreende? Então ele deixou de ser eterno por um momento, uma piscadinha, por um momento. Ele se tornou temporal, ele se fez carne, ele habitou. Ele teve um momento de nascimento, um momento de morte. Eu contei os anos dele. Então a gente sabe com que idade ele fez isso, com que idade ele fez aquilo. Tá certo? Ele conta isso. Mas Deus é eterno. Eterno. Então ele não tem um momento. Você compreende isso? Então a eternidade de Deus. Essa é a grande diferença. E às vezes é por isso que nós nos frustramos, nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados, porque às vezes nós queremos impor um tempo nosso, um cronos nosso, no kairos de Deus, no momento oportuno de Deus. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Além disso, como ser absoluto, ele também tem onipresença. Cuidado aqui. Por isso que eu comecei a explicar para você, eu comecei a falar que ele não é imanente, ele é transcendente. Então, porque Deus é o sol, é a chuva. Isso é uma outra religião que fala.
Não é o ensino que está na palavra. Não é o ensino que nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala diferente. Vamos ver como é que a palavra de Deus fala? Eu quero começar aqui com 1 Reis 8, 27. Então veja lá, a palavra de Deus diz assim: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus, que eu não sei o que é, não te poderiam conter. O que é o céu dos céus? É lá, é muito longe, né? Não poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Quem está falando isso? Quem foi que edificou casa para Deus? Salomão. Salomão edificou uma casa para Deus. E aí, olha que coisa fantástica, maravilhosa. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, meu amado, que Deus, ele está em todo lugar. Então, quando eu oro agora, aqui no Brasil, em Curitiba, em São José dos Pinhais, ele ouve a minha oração nesse mesmo momento, ele está presente aqui. Se eu estiver com outras pessoas, ele estará também, né? Porque ele se faz presente quando 2 ou 3 estarão em nome dele, se reúnem em nome dele. Mas ele pode fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, no Japão, até na China. Você entende? Ele está presente lá também? Sim, está. Nos céus, no céu dos céus. Quem contém? E aqui, olha aí, eu coloquei aqui para você. Depois você dá uma olhadinha lá, anota ali. Êxodo 40, 35, 1 Reis 8, 11 e 2 Crônicas 7, 2. Eles estão dizendo quase a mesma coisa. O que está acontecendo aqui? Em Êxodo, Moisés fez o tabernáculo. Quando ele termina o tabernáculo, ele consagra o tabernáculo. E aí o que acontece? A presença da glória. A presença da glória de Deus enche o lugar. A mesma coisa acontece em 1 Reis 8, 11, 2 Crônicas 7, 2, quando Salomão faz isso em relação ao templo, quando ele consagra. A presença da glória de Deus enche o lugar de uma tal maneira que não cabe mais nada. Ele enche. Então, Deus mostra um pouquinho, amado, um pouquinho da presença de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas pregando sobre isso, falar o seguinte: pedir a presença de Deus. E se a gente soubesse a verdade sobre a presença de Deus, a gente não falaria isso assim de maneira, não. A gente falaria com muito cuidado sobre a presença de Deus. Quando Deus está presente num lugar, mais nada cabe. O que aconteceu no tabernáculo? O que aconteceu no templo? Todo mundo caiu por terra, rosto por terra, porque não estava suportando a presença da glória de Deus. Era só a presença da glória de Deus. Amados, nós não suportamos porque é demais para nós. Irene, eu não consigo entender isso. Eu te explico, meu querido. Eu te explico. Você já tomou um choquinho de uma pilha, de um aparelho com pilha? Pois é uma coisa. Você já tomou um choquinho de um aparelho que esteja ligado na tomada 120? É outra coisa, é diferente de tomar um choquinho de pilha. Querido, poucos sobrevivem a um choque de um fio elétrico que está passando na rua, porque a voltagem é muito maior. Tá vendo? E você nem enxerga a voltagem. Deus está presente. Deus está presente. Mas
ele toma muito cuidado na manifestação. Por que ele toma cuidado na manifestação? Porque nós não suportamos. A gente é carne. A gente é carne. A gente não vai suportar. Eu li agora há pouco para o amado. Quem é que vê a Deus e sobrevive? Quem vê a Deus e sobrevive? Queridos, Deus se mostrou para duas pessoas na Bíblia. Duas passagens que Deus se mostra. E em todas as vezes em que ele se mostrou, nas duas vezes, ele escondeu a pessoa. Porque a pessoa não suportaria. Ele escondeu com a mão. Ele escondeu na fenda da rocha. Ele escondeu. A pessoa não suportaria. E a pessoa só viu na passagem quando já havia passado. Deus é presente. Deus é presente. E ele não manifesta todas as vezes. Ele só manifesta em algumas situações muito especiais. Por quê? Porque nós não suportaríamos. Olha lá, meu amado. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Onde? Ele não caberia, porque ele é muito maior. Os céus, o céu dos céus é muito maior, é muito grande, tá? Então, a presença dele, meu querido, a presença dele está em todo lugar. Sim, ele é onipresente. Ele está. Mas ele tem cuidado em manifestar isso para nós, tá? Toma cuidado. O que mais que ele diz aqui? Olha o Salmo 139. Eu vou ler só um pedacinho do Salmo 139 e o amado vai fazer o seguinte. Anota o Salmo 139 e depois o amado lê ele inteirinho. Vale a pena você perder um tempinho, né? Aplicar um tempo na leitura do Salmo 139. Eu só vou ler do 7 ao 12. Veja lá. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrirão de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Meu amado, não tem para onde fugir, não tem lugar onde Deus não esteja, onde a presença de Deus não esteja. Amém? Jeremias 23, 24. Porventura sou eu Deus de perto? Quantas vezes você já orou isso, amado? Perdeu a conta? Eu já perdi a conta. Quantas vezes você já orou isso e você já disse isso para Deus? Porque Deus não é um Deus de perto, senão um Deus de longe também. Porventura sou eu Deus de perto? Diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Isso, amado, é onipresença. Onipresença. Ele está presente. Ele eu não vejo. Amado, às vezes, ele não se manifesta na sua totalidade porque nós não suportamos. Mas às vezes ele se manifesta em pequenos detalhes que apenas o mais atento dos adoradores de Deus podem perceber. Então fique esperto que ele está em todos os lugares. E você, se você olhar bem, você vai perceber a presença dele. Tenho certeza disso.
Ele é único. Quantas vezes você já cantou? Tem um corinho, tem uma música que fala sobre isso. Deus é único. Não há Deus como o nosso Deus. Não há. Ele é o único. Olha lá, 1 Reis 8,6. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Porque não há outro como o nosso Deus. Ele é único. Não existe outro nem parecido. Nem parecido. Tá? Olha o que diz Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é incomparável. Ele é único. Único. Não tem outro nem parecido. Nem de longe parecido. Ele é único. Existem agora algumas outras características, meu querido, que eu não vou me demorar muito, porque tem uma razão para isso. Se eu for discutir cada uma destas características que são ditas comunicáveis, que são aquelas características que eu também apresento, que você também apresenta, mais ou menos, né? Nós nunca mais terminamos este assunto. Por quê? Porque cada uma dessas características poderia ser discutida em 1 hora, 2, 3 horas. Eu poderia falar um monte sobre cada uma dessas características. Então eu não vou fazer isso. Mesmo porque isso pode acontecer mais tarde, né? Ser um assunto específico de um estudo bíblico. Tá? Então eu só vou apresentar essas características porque são características que o amado também já está acostumado em ver. Antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte para o amado. Querido, Deus, Ele nos fez semelhantes a Ele. Então isso significa dizer que nós não somos iguais a Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Então deixa eu achar aqui. Gênesis 1, 26, 27. Está escrito assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança. Não é igual. Nós não somos iguais a Deus. Nós somos semelhantes a Ele. A gente é parecido, mas a gente não é igual. Deus é Deus. Nós somos nós. Tá? Mas a gente compartilha algumas características. É isso que ele está dizendo aqui. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E ele continua no 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá certo? Então ele criou o homem e a mulher. A imagem de Deus, ou seja, semelhante a Ele. Não igual, semelhante. Então vamos ver as características que nós compartilhamos. A gente compartilha uma característica que é o conhecimento. Nós temos um conhecimento mais limitado. Deus tem um conhecimento mais amplo, mais abrangente. Por isso a gente diz que Deus é onisciente. O que quer dizer ser onisciente? Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Eu sei algumas coisas que Deus me deixa saber, algumas coisas que eu estudo, algumas coisas que eu batalho para estudar, eu leio, eu escuto, eu ouço as pessoas, eu pergunto, e aí eu arranho o conhecimento de algumas coisas. Mas Deus não precisa fazer isso. Deus conhece tudo. E como é que é esse conhecer tudo? Primeiro, que eu preciso saber das coisas. Então, por exemplo, eu quero saber como é que funciona o computador, como é que funciona essa tomada, como é que funciona
Eu preciso primeiro saber que existe um computador. Ah, ele já existe? É, já existe. Então não fui eu que criei o computador, não. Eu vou saber como é que ele funciona. Tá? Eu, por exemplo, só sei que bota na tomada e liga no botãozinho ali, maravilha, ele funciona. É o meu conhecimento. Tem gente que conhece mais sobre isso. Agora, Deus criou as coisas. Como é que chove? Ah, eu sei algumas coisas da chuva. Mas Deus sabe tudo sobre a chuva porque Deus criou a chuva. Ah, como é que as plantas crescem? Eu sei algumas coisas sobre as plantas crescerem, mas Deus sabe tudo porque foi Ele que criou, inclusive a forma de crescer das plantas. Então veja lá, Ele tem um conhecimento anterior. Ele não precisa. Foi Ele que criou. Então Ele tem que saber como é que é. Óbvio, Ele sabe porque foi Ele que criou, foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Então olha lá, Jeremias 1,5. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa fantástica. Antes que me formasse no ventre, te conheci. Amado, hoje eu tenho que fazer ultrassom para saber se é menino, menina, se é isso, se é aquilo. Deus não precisa de ultrassom, não. Deus sabe como é que faz o osso, como é que faz o tecido, a mãozinha, os dedinhos do pé, da mão, o olhinho, o coraçãozinho batendo. Foi Ele que fez. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Eu conheço antes que você tivesse qualquer coisa, eu já sabia. Você não tinha nem dente, eu já conhecia você. Você estava sendo formado. Antes que saísses da madre, te santifiquei. Ele está dizendo isso para o profeta, porque ele foi chamado do ventre materno. As nações te dei por profeta. Mas você acha que Deus não fez isso com você? Você acha que Deus não te conheceu na madre, no ventre da tua mãe? Você acha que não? Você acha que Deus não escolheu a cor do teu olho? Você acha que Deus não escolheu o que você ia fazer? Você acha que Deus não te deu os dons já no ventre da mãe? Você acha que Ele não te conheceu lá? Conheceu. Por quê, amado? Porque Ele te fez. Só isso. Basta. Ele é ainda maior. Ele tem um conhecimento interno. E a gente fala que é inato. Para eu saber como alguma coisa funciona, meu querido, eu preciso estudar. Eu fiz um curso de 1 ano e meio de ultrassom. 1 ano e meio eu fiz um curso de ultrassom. Para passar assim, ultrassom e saber como é que é por dentro. Os órgãos todos, como é que funciona, como é que não é. Eu estudei 5 anos na faculdade, mais 1 ano e meio, só para fazer ultrassom. Só para descobrir uma coisa que Deus sabe, porque foi Ele que fez. Eu precisei estudar. Ele não. Ele sabe. O teu trabalho. Quanto tempo você estudou? Ah, Helene, eu não estudei, eu fui fazendo. E quando você estava fazendo, você não estava estudando? Claro que você estava estudando. Então isso é estudo. Você teve que observar a pessoa fazer e você fazia também. E aí você viu que se você fizesse um pouquinho diferente, ficava melhor. Ou pior. Mas você saberia a diferença. Então você teve que estudar isso. Isso é estudo. Tudo que você faz. Tudo, absolutamente tudo que você faz. Desde aprender a comer, quando a gente aprendeu a comer, a gente não teve que aprender? A gente estudou isso. Estudar não é para ir para aula, não é para ir para aula. Estudar é ver como é que faz. Isso Deus não precisa fazer. Por que Deus não precisa fazer? Foi Ele que fez, foi Ele que inventou, foi Ele que criou, foi Ele que trouxe a realidade. Então ele não precisa que ninguém explique para ele como é que funciona. Ele sabe muito bem como é que funciona, porque foi ele que fez. Ele é absoluto e total. E aqui eu não vou ler de novo o 139, eu vou deixar que você leia. Pegue um tempinho, anote aí. 139.
vale a pena para ver o quanto Deus nos conhece. Ele nos conhece profundamente, absolutamente, totalmente. Aquilo que você pensou em secreto, Ele já sabe. Aquilo que você sentiu em secreto, Ele já sabe. Aquilo que você sonhou em secreto, Ele já sabe. Ele conhece tudo, meu amado. Ele conhece tudo. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E aqui eu vou citar algumas passagens para você perceber a fidelidade do nosso Deus. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus verdadeiro, porque ele fala a verdade. Ah, vai doer. Eleni, vai ter que escutar. Vai ter que escutar a verdade de Deus. Ah, mas vai doer. Ok. Então que doa agora para não se perder mais lá. Ele é fiel porque ele falou. Ele falou e não se arrepende, ele não desmente, ele não é mentiroso, não. Ele não é. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Meu amado, esse versículo fala um monte de características de Deus. Ele fala de perfeição, ele fala de justiça, ele fala de verdade. Ele fala de muitas características de Deus, muitas características que nós vamos observar aqui, né, de Deus. Amém? Deixa eu ver aqui, amado, só um minutinho aqui que eu acho que eu me perdi um pouquinho. Então vamos lá, Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia. Olha aqui, ele está falando de misericórdia agora. A gente vai ver mais para frente, mas ele está falando aqui. Até 1000 gerações aos que o amam. Se ele fez uma aliança contigo, meu amado, pode passar 1000 gerações que ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel à aliança que ele fez contigo. Ah, mas Eleni, faz tanto tempo. Ah, então já faz 1000 gerações. Não, né? Então dá tempo ainda. Não, passou 1000 gerações? Não, então dá tempo ainda porque ele guarda. Até 1000 gerações ele guarda. Então dá tempo ainda dele cumprir aquilo que ele falou. Aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha aqui, 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa salvação. O que mais que nós temos aqui, meu querido? Bondade. A bondade, aqui eu vou até abrir todos aqui, meu querido, porque alguns autores, eles falam em bondade e eles, na verdade, dizem que o amor, a graça e a misericórdia são aspectos da bondade. São aspectos da bondade. Eu fiz separadinho, tá? Então a gente vai ler esses versículos aqui para o amado, ver que existe relação entre eles. Então vamos lá. Bondade. Marcos 10:8. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Porque a pessoa que estava conversando com Jesus disse: bom mestre. Ele disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Bondoso é Ele. Eu tenho que seguir, eu tenho que tentar chegar lá, mas eu não sou. Então Jesus está fazendo essa comparação de que aqui na Terra ninguém é bondoso, absolutamente bondoso. Não, Deus é bom, Deus tem bondade.
nós tentamos seguir a sua orientação. Mas Jesus mesmo disse, por quê? Só Deus é bom, só existe um bom, Deus é bom. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos. Se alguém é bom, meu querido, ele não é bom só para uma pessoa, só para um grupo, ele é bom para todos. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Por isso que alguns dizem que tem a ver a bondade com a misericórdia, com a graça e com o amor. Então o que nós temos aqui? Nós temos a circunstância de que Deus é bom para todos. Porque se eu vivo, se existe vida em mim, é porque Deus é misericordioso. Caso contrário, meu amado, por mim mesmo, pelos meus méritos, isso não aconteceria. No amor, eu só vou citar um versículo. Daria aqui umas 10 horas de pregação, de ensino. Então, veja lá. Eu vou citar para vocês a passagem aqui. Eu perdi de novo, né? Mas, enfim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o tamanho do amor. Olha o quanto de amor tem que ser para que se dê o próprio Filho para morrer por um culpado, ele sendo inocente. Então a salvação, meu querido, ele veio por bondade, por amor, por graça, por misericórdia do nosso estado. Então, amor, só esse versículo, meu querido, se eu fosse falar dele, a gente ficaria aqui muito tempo. Mas o amado vai ter outra oportunidade de trabalhar com isso, de estudar isso, de ouvir sobre isso. Graça. O que é essa graça que tanto se fala? Graça é tudo aquilo que nos é dado por presente. De graça, ou seja, sem que eu faça alguma coisa para retribuir. Não tem retribuição aqui, é uma dádiva, é um presente, é um favor que me fizeram. Então, essa graça é essa aqui que está sendo colocada para nós. Tá? Então, vamos lá. Romanos 3, 24. Sendo justificados, então, tornados justificado. Eu não sou justa, eu me tornei justa quando eu aceitei Jesus, porque Jesus é justo por mim. Então eu estou justificada. Compreendeu? Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Porque Deus é bom, porque Deus me amou, porque de graça Ele me deu a salvação, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então esta é a consequência do amor, esta é a consequência da bondade, esta é a consequência da graça de Deus. Qual é? A redenção, a salvação. A mesma coisa em Tito 3,7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então eu estou justificada, de graça. Eu não tenho que dar nada em troca, eu só tenho que confessar, eu só tenho que aceitar a situação. E aqui tem uma passagem fantástica de misericórdia. Meu amado, eu amo essa passagem porque ela demonstra a nossa realidade. Misericórdia. Lamentações 3, 22, 23. Depois você medita, depois você olha com bastante calma aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque Deus é justo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu só levanto toda manhã pela misericórdia de Deus.
Eu só consigo chegar à noite pela misericórdia de Deus. Eu só consigo as coisas pela misericórdia de Deus. Porque é por esta bondade, por este amor de Deus, que eu tenho essas coisas. A misericórdia de Deus. Amém, amado? Uma outra situação aqui é muito importante. Eu já vou colocar as duas, porque as duas têm a ver uma com a outra. A santidade e a justiça. Então, essas duas situações, elas têm que ser estudadas juntas. O que é essa santidade? Essa santidade é estar separado. Santificação quer dizer estar separado do pecado, da impureza, do que é ruim, do que é iníquo. Deus, ele estabelece um padrão de vida para nós. Isto é reto, isto é moral, isto é correto. Isto que se espera de uma pessoa que é reta. Age de forma lícita, age em conformidade com os mandamentos de Deus. Então, esta santidade é um aspecto da vida, né, de Deus, e que deve ser um aspecto da vida de quem segue a Deus. Então veja lá, 1 Samuel 2:2, não há santo como o Senhor. Ele é reto, ninguém se compara a ele. Ninguém, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Senhor. Ele é santo, santo. Não há impureza nele. Não há coisa errada nele. Há comportamento correto em Deus. E aí ele fala uma coisa para nós. Olha só, 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Isso está escrito lá no Velho Testamento. Mas aqui a gente está apresentando no Novo Testamento para ver que é uma mensagem que eu tenho que cumprir agora. Não é uma aliança anterior, é uma aliança atual. Sede santos, porque eu sou santo. Então eu tenho que seguir as orientações daquele que é santo. Como eu faço isso? Observando o meu exemplo. Qual é o meu exemplo, Eleni? Jesus. Porque ele veio mostrar para a gente como é que faz. Nele não houve pecado. E os meus pecados foram punidos nele, lá na cruz. Então, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, façam em conformidade com. E aqui tem tudo a ver, a justiça. Porque Deus é santo e Ele é justo. E Ele vai julgar de acordo com o teu comportamento. Se você agiu de uma forma ou se você agiu de outra forma. Se você agiu corretamente, existe uma retribuição para você. Se você agiu de forma incorreta, existe outra retribuição para você. Vamos ver como é que funciona isso? Esdras 9:15. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és. Pois ficamos qual um remanescente que escapou. Esdras está falando daqueles que voltaram do cativeiro de Jerusalém. Eles pecaram e sofreram a punição, eles foram cativos para a Babilônia. E aí alguns retornaram, um remanescente, uns poucos, que foram resgatados pelo Senhor. Ele está falando disso. Um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Porque Deus é misericordioso e Ele nos deu Jesus para podermos ser justificados da nossa culpa, do nosso pecado. E agora nós podemos estar na presença dEle. E como estamos na presença dEle, nós só somos admitidos enquanto nós formos justos. E se nós pecarmos, nós pedimos perdão para podermos entrar na sua presença de novo. Nós temos Jesus para isso.
Nós temos o Espírito Santo para isso. Então nós não estamos entregues. Nós temos condições. Ninguém há que reclamar. Mas não me foi dado. Foi. Foi explicado, foi mostrado. Então, sede santos. Sede santos. Justo é o Senhor, diz o Salmo 119, 137. Os retos são os seus juízos. Porque ele vai julgar os retos, os justos. E vai julgar também os que não são retos e que não são justos. Os iníquos também serão julgados. E o resultado não é legal, não é bom. Isaías 3,10. Dizei ao justo que bem lhe irá. É isso que eu estou falando. Eu estou falando que os justos terão um julgamento. Que julgamento é esse? Bem lhe irá. Tem coisa boa te esperando. Se você for justo, se você for reto, se você for santo. Agora, porque comerão do fruto das suas obras. Amém, amado? Então, existe uma retribuição para aquele que se comporta de forma correta? Sim, é o mesmo sentido de Romanos 2,6. Depois o amado dá uma olhadinha lá. Finalmente, meu querido, nós vamos ver a soberania. E a soberania de Deus, ela pode ser demonstrada na sua vontade. Então, tudo aquilo que Deus realiza de acordo com a sua vontade, ela é santa, perfeita e soberana. Por que eu estou falando de soberania por último? Porque você já viu todas as outras características de Deus. Você já viu todos os outros atributos de Deus. Então você só pode concluir o seguinte: Deus é soberano. A vontade dele vai ser feita, porque ela é santa, perfeita e soberana. Olha o que diz 1 Crônicas 29:11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Deus é soberano? É. Porque tudo é dele. E por que tudo é dele, Leni? Porque ele fez tudo. Ele criou tudo. Ele mantém tudo. Por bondade, por amor, por misericórdia, em justiça e em santidade. Você entende? Então, tudo que a vontade dele quiser será realizado, porque é dele. Ele tem todo o poder. É dele, porque ele criou, porque ele mantém. Olha o que diz em Salmos 135, 6. Tudo que o Senhor quis, fez. Nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Deus fez. Deus criou. Deus mantém. Deus manteve. Deus é fiel. Ele é poderoso. E é assim que ele vai fazer. É assim que ele fez. E é assim que ele fará. Porque ele é eterno. Ele é fiel. Amado, tudo aqui se resume à grandeza e ao poder de Deus. A grandeza e o poder de Deus. O único ou inigualável. Não há outro como o nosso Deus. Porque ele fez tudo. E portanto, meu amado, entenda que a vontade de Deus é santa, perfeita e soberana. Como são os seus atributos, como são as suas características, como nós vimos até agora.
Amém, meu querido? Que o amado possa receber do Espírito mais detalhes, mais profundidade de tudo que foi dito. Que o Espírito possa, no teu coração, ministrar ainda mais profundo. Que o amado possa encontrar nas palavras que nós vimos, nas referências que nós vimos, que o amado anotou aí, né? Muito mais razão para adorar, louvar e glorificar o nosso Deus. Amém, meu querido? Bons estudos e fica com Deus. Deus te abençoe poderosamente. Amém?